Debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. O debate é realizado pela TV Band Vale com apoio do jornal O Vale. Neste quarto bloco, o candidato pergunta para candidato com respostas, réplicas e tréplicas. A ordem de perguntas foi definida por sorteio. Cada candidato pergunta e responde uma vez. Neste bloco, quem começa o rally é o candidato Salvador Curia, do PT. Para quem vai a pergunta, candidato? Candidato Saldi. Saldi, eu peço que os dois se posicionem, por favor, ao meu lado esquerdo, para a gente iniciar, então, o rally de perguntas de acordo com as regras. A gente vai diminuir um pouquinho os tempos para a gente fechar o programa. Teremos 1 minuto para as respostas, 30 segundos para as réplicas e 30 para as tréplicas, 30 segundos para a pergunta. Candidato Salvador. A mobilidade urbana é uma das questões mais importantes na nossa cidade. Quando eu fui prefeito, ainda não era possível quebrar o monopólio da ABC. Agora será possível. Eu vou quebrar o monopólio da ABC, vou conceder isenção para idosos, mulheres gestantes, jovens e desempregados e ainda vou fazer a integração por 3 horas. E vou acabar com a indústria da multa. O que o senhor tem para poder dizer dessa minha proposta, candidato? 1 minuto para a resposta, candidato. Realmente nós temos que chegar lá com bastante sabedoria, chamar o nosso jurídico, olhar o contrato, fazer cumprir o contrato. Se não cumprir o contrato, a ABC tem que sair. Mas nós não podemos esquecer da TCETAL. Nós temos que ampliar mais a organizar mais, porque eles também põem o feijão em casa pelo trabalho. Uber, o motoboy, e o mototáxi, nós temos que trabalhar também eles fazem parte de todo esse processo. Nós temos que acabar sim com a Zona Azul. A Zona Azul, nós temos que organizar pelo menos a primeira hora gratuita e depois 2 horas gratuitas lá em frente a hospitais, igrejas, para que nós consigamos pelo menos ter o mínimo de acesso. E por último, fazer um plano de mobilidade urbana. Você, como engenheiro, sabe que nós precisamos ter um plano de mobilidade urbana para a cidade. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a réplica. Eu vou construir os aplicativos próprios para o Uber, para o 99, vou organizar o TCETAL, vou organizar o trabalho dos mototaxistas e constituir um serviço para pessoas portadoras de deficiência com hora marcada e vou reduzir a indústria da multa, entre outras coisas. E vou fazer um plano de revitalização do centro da cidade, também revendo a estrutura de estacionamento no centro da cidade. Agora, candidato, nas letras D, E e K do seu programa de governo, da página 21, o senhor não fala isso no que diz respeito ao transporte e o que é pior, fala que vai aumentar a quantidade de câmeras na nossa cidade. 30 segundos para a tréplica, candidato. O que o senhor pensa disso? Nós vamos acabar com isso. As câmeras que vêm, elas vêm para segurança. Nós precisamos ter segurança na cidade. A cidade não pode ficar assim. As câmeras que estão lá para multar, nós temos que acabar com isso. E elas têm que vir para a segurança. E é isso que a gente vê. Quer dizer, a gente vê sempre o lado da segurança sendo descartado por isso. Por isso que nós pensamos na família, nós pensamos em você e nos seus filhos que estão... Tempo esgotado, candidatos, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares com as máscaras. Candidato Chico Oring, pergunta para quem agora? Eduardo Cursino. Candidato Eduardo Cursino, peço que vocês se posicionem aqui ao meu lado direito agora, por favor, a utilização desses púlpitos do lado direito, enquanto a gente tem a higienização dos púlpitos do lado esquerdo pela equipe da Selva. 30 segundos para a pergunta, candidato Chico. Candidato, no seu plano de governo e no seu programa de governo na TV, o senhor disse que fez 1.200 obras da prefeitura. Eu gostaria de saber do senhor qual o número do seu CREA, onde o senhor fez engenharia ou arquitetura 10 segundos. E onde esteve o engenheiro secretário de obras esse tempo todo. E quanto custa o metro quadrado da construção civil? 1 minuto para a resposta, candidato. Você que está aí me assistindo, são pessoas inteligentes e entenderam o meu programa. Eu coordenei o maior programa de obras da história de Taubaté, que transformou a cidade. Nós fizemos investimento. O que eles chamam de dívida é um investimento. Nós investimos você, que está aí no Parque Três Marias, tiramos você do alagamento, você aqui do Parque Aeroporto, não tem casa mais alagada. Você aí do Santa Teresa sabe que nós revitalizamos seu bairro e levamos dignidade para você. Você aí do Arcos Marçom, fizemos um parque lindo na porta da sua casa. Nós transformamos. Você é inteligente, você sabe o que o nosso programa está dizendo, que eu coordenei 1.200 obras que transformou a cidade. Então, não caia
nessa conversa eleitoreira. Eles estão desesperados, eles sabem que nosso avião está subindo. 10 segundos. Então, eu fui sim, tenho a honra de ter sido o braço direito do Júnior e coordenei 1.200 obras nesses últimos 7 anos e meio. Tempo esgotado. 30 segundos para a réplica, candidato. Continuo perguntando, candidato, qual é o preço do metro quadrado da construção civil? O senhor não me respondeu. Nem que o senhor tinha CREA ou não. Entendi que você foi o coordenador. Só que tem uma coisa, você fez um contrato do CAF, que você fez a $3,18, $3,20, hoje está a $6,40. A cidade está endividada em mais de 400 milhões só dessa dívida e nas obras que foram aí não satisfaz. Tempo está no meio da esgotado, rua. candidato. 30 segundos para a tréplica. Isso não é dívida, você que está em casa sabe, isso é investimento. Dívida é que a dona Maria lá do Três Marias tinha que fazer quando tinha a casa dela invadida pela água. Ela tinha que ir lá nas Casas Bahia e fazer um carnê e comprar tudo de novo. Então, isso é investimento. Nós investimos nas pessoas. Não é cimento, não é ferro, não é bloco, não é areia. 10 segundos. Isso é investir nas pessoas. Ok, candidatos, muito obrigado pela presença. Peço que retornem aos seus lugares. Desse rally terminamos. Fabiano Vanoni do Podemos é o próximo a perguntar. Para quem vai a pergunta? Lorene. Candidata Lorene, eu peço, por favor, que os candidatos se posicionem agora aqui ao lado esquerdo, enquanto os candidatos podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado, Chico. Para a sequência do nosso debate de acordo com o sorteio prévio. Candidato Fabiano Vanoni, 30 segundos para a pergunta. Candidata, nós estamos vivendo um momento de renovação na política. Temos buscado cada vez mais a moralidade. O eleitor está cansado de discurso e de falsas promessas. Quais são as suas propostas? Qual a sua visão sobre a transparência, sobre a moralidade com a coisa pública? 10 segundos, ok? 1 minuto para a resposta, candidato. Perfeito, candidato Fabiano Vanoni, eu concordo plenamente. Falta hoje à Prefeitura de Taubaté transparência e eu fui uma das principais lutadoras nos últimos anos para que as pessoas pudessem hoje aqui nesse debate saber qual é o número de crianças que esperam por uma vaga de creche. Foi uma lei minha que trouxe transparência, porque infelizmente a Prefeitura de Taubaté gosta de esconder os dados. Quando o candidato questiona o outro, falando que ele está desatualizado, falando que você estava desatualizado, não tem como estar atualizado com uma prefeitura que esconde dados, que não mostra as informações para as pessoas. Eu também tenho uma lei de transparência na fila de espera de saúde, de médicos, que eu tive que brigar na justiça e até hoje o prefeito, infelizmente, o secretário de saúde e inclusive a vice do candidato Eduardo, que é do setor de saúde, não tiveram coragem de deixar transparente para a população acompanhar. Nós sabemos que são 23 mil pessoas aguardando e tem que ter compliance, transparência, informatização para a gente dar dados e tratar a gestão pública com eficiência, cuidando das esgotado, pessoas. 30 segundos para a réplica, candidato. Bom, a candidata levou para um outro lado. Eu vou traduzir para você, vou explicar. A candidata tem um discurso e na prática é outra coisa. Na equipe da candidata, ela tem profissionais que participaram do governo do Roberto Peixoto, o pior prefeito da história. Profissionais que tiveram bens bloqueados. O coordenador de campanha dela está na farra das viagens na Câmara e foi o vereador mais faltoso. 10 segundos. Isso é a transparência. É isso que eu quero que todo mundo fale. Você precisa conhecer de fato quem são os candidatos para escolher com tranquilidade. 30 segundos para a tréplica, candidata. Eu não vim participar desse debate para me envolver em ataques, em questões pontuais. Vim falar de propostas para Taubaté. Lá no meu gabinete, eu fiz processo seletivo para escolher as pessoas. Foram mais de 308 inscritos no processo seletivo para compor o meu gabinete. Você deve ter conhecido alguém que participou. Agora, para profissionalizar a gestão pública de Taubaté, a gente tem que garantir formação, capacitação ampla para os servidores e informatização. Você vai ter a prefeitura na palma da sua mão, podendo marcar consulta, exame, ver a matrícula do seu filho numa cidade informatizada que funciona. Muito obrigado, peço que retornem aos seus lugares, ok? Obrigado pela participação, com uso de máscara, por favor. Professor Ronaldo do PSOL, é o próximo a perguntar, vai para quem a pergunta? Salvador. Candidato Salvador Curier, por favor, agora aqui ao meu lado direito, por favor, vocês podem se posicionar para a gente sequenciar de acordo com as regras previamente estabelecidas. Professor Ronaldo, 30 segundos para a pergunta. Salvador, precisamos pensar no futuro de Taubaté, no futuro das próximas gerações. E insumos básicos, como, por exemplo, água, a disposição do lixo e oxigênio para a nossa gente respirar. Essa gestão fez um contrato de R$2 bilhões com a Eco Taubaté
10 segundos. E nós temos vários problemas ambientais na cidade que não foram resolvidos. Foi feito um empréstimo e a obra não saiu. Qual que são os seus planos para o meio ambiente em Taubaté? 1 minuto para a resposta, candidato. Bom, a primeira questão que nós temos que tratar, o Ronaldo, e você está correto, nós tivemos uma parceria público-privada que é inusitada no mundo. Não existe o que se fez em Taubaté com a Eco Taubaté. Isso é absurdo, uma parceria público-privada desse tamanho e que, na verdade, não resolve o problema ambiental. Então, nós temos que desenvolver um projeto para que nós possamos concluir 100% do saneamento básico da nossa cidade. Ainda existem ruas que não têm rede de água, que não têm rede de esgoto. Precisamos completar o tratamento de esgoto, precisamos preservar as nossas nascentes, precisamos preservar as nossas matas, os nossos leitos de rios e precisamos, sobretudo, desenvolver uma política especial para a proteção dos nossos animais também. É importantíssimo que a gente trabalhe na implementação de uma política de direitos e de respeito aos animais. Ok, 30 segundos para a réplica, candidato. Eu vou cuidar da bacia do Rio Una, que é a nossa reserva técnica de água para o futuro. Revegetar, colocar a sua mata ciliar e incentivar o produtor rural e implementando, ele vai receber por esse serviço ambiental. Eu vou implantar o Parque Natural da Mata dos Bugios e do Morro do Cruzeiro, inclusive para incentivar o turismo também, e vou cuidar da arborização urbana. Pode até me chamar de eco-chato e biodesagradável, mas vamos cuidar das árvores, vamos cuidar dos animais. 30 segundos para a tréplica, candidato. Essa questão da Mata do Bugio, o Ronaldo, que você fala, inclusive, é um absurdo, porque eu ouvia que o candidato dizia que não é dívida, que é investimento, e existe lá empréstimo para poder resolver o problema da Mata do Bugio e a gente não sabe onde foi o dinheiro. As coisas estão realmente muito ocultas nessa administração, não há transparência de fato e o que você está dizendo que vai fazer é muito importante. Eu te cumprimento por isso e quero dizer que eu sigo na mesma linha. É importante que a gente preserve as nossas vazas e especialmente a bacia do Rio Una, que é de onde a gente tira a nossa água para poder abastecer toda a nossa população. Obrigado, candidatos. Podem retornar. Agora quem pergunta é Eduardo, do PSDB. Para quem vai a pergunta, candidato? Para quem eu posso ler? Desculpa. Você pode perguntar para o candidato Chicoring, para o Fabiano, para o professor Ronaldo e para o professor Fernando. Perguntar para o candidato Chicoring. Por favor, eu peço que vocês se posicionem aqui ao meu lado esquerdo para a sequência do debate conforme as regras previamente estabelecidas. Por favor, candidato, podem tirar as máscaras para participar. 30 segundos para a pergunta. Nós vivemos tempos difíceis e os próximos anos não será diferente. Eu tenho duas propostas claras, saúde e emprego. Eu gostaria de saber do candidato quais são as suas prioridades para os próximos 4 anos. 1 minuto, candidato. Geração de emprego e renda, fazendo de Taubaté um polo turístico, usando as águas termais que nós temos, gerando emprego, gerando renda e fazendo de Taubaté um centro turístico, como fazendo as festas uma vez por mês, trazendo vamos juntar a Imaculada com o Quiririm, fazendo um trem que vai emendar lá com a estação no sítio do Pica-Pau Amarelo e lá em Quiririm, no centro gastronômico. Lá em Quiririm, vamos fazer um novo SEDES e trazer a escola de gastronomia. Então, a gente começa a gerar emprego e renda imediatamente. 30 segundos para a réplica, candidato. Nós vamos criar o programa de volta ao trabalho. Nós vamos, através de receitas extra-orçamentárias, gerar financiamentos para os micro e pequenos empresários, com 1 ano de carência para pagar em 36 vezes. E a cada emprego gerado, ele vai ter direito a mais R$ 1.500. É uma pequena contribuição para vocês, que fecharam suas portas, tiveram seus comércios fechados e contribuíram com as vidas salvas. Vocês nos ajudaram e agora nós vamos retribuir a vocês. Candidato, obrigado. 30 segundos para a tréplica. Olha, é muito difícil falar isso que você vai colocar. Eu vou dar um dado aqui. A calha do Una, a calha aqui da várzea do Paraíba, a plantação da várzea do Paraíba, fazem 5 anos que a prefeitura não faz a limpeza da calha. Não faz a limpeza da calha. Isso era um convênio que era feito através do DAE
passou para a prefeitura, os 2 primeiros anos foi feito, depois nunca mais. Infelizmente, nosso tempo é curto e está esgotado. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Peço que retornem aos seus lugares para a gente sequenciar o debate. Professor Fernando Borges, pergunta para quem? Fabiano Vanoni. Por favor, Fabiano, também se posicione aqui ao meu lado direito para a gente dar sequência ao nosso debate de acordo com as regras. 30 segundos para a pergunta, professor Fernando. Fabiano, a gente precisa explicar de onde vai sair o dinheiro para a gente executar, para a gente implementar nossas propostas. O PCdoB ele vai auditar todas as contas e contratos da atual gestão assim que assumir a prefeitura em janeiro. Como é que você pretende levantar dinheiro? O que você acha da proposta 10 segundos. de fazer auditoria nas contas, nos contratos que a prefeitura tem atualmente? 1 minuto para a resposta. É fundamental, Fernando. Nós vamos precisar enxugar custos, enxugar a máquina. A prefeitura vai ter que cortar na própria carne. A gente tem que parar de cobrar demais do cidadão. Tem que acabar com a farra das multas, por exemplo, para fazer dinheiro para a prefeitura. A prefeitura tem que cortar dos grandes contratos, enxugar a máquina com auditoria e com muita coragem, enfrentamento. Eu sou o único candidato que vai ter a liberdade política para enfrentar todo mundo e fazer renegociar os contratos. Eu não tenho coligação com grupos políticos, não tenho acordo com o empresário, minha coligação é com o povo de Taubaté. Eu sou o único que vai poder implantar esse novo modelo de gestão na nossa cidade. Nós precisamos economizar em todos os sentidos, porque é você quem paga a conta. Nós precisamos economizar para a prefeitura parar de tomar carrinho de goiaba do cidadão que está vendendo na esquina, para a prefeitura ter dinheiro para investir nesse cidadão através do PAET. Precisamos revolucionar a nossa cidade. 30 segundos para a réplica, candidato. Então, uma vez auditando os contratos e as parcerias que a prefeitura tem, porque a prefeitura atualmente é um grande balcão de negócio. Tem muito empresário ganhando dinheiro nos negócios com a prefeitura, mas a prefeitura não atende às necessidades da população. Não atende na saúde, na educação, na assistência social. Então, nós vamos auditar as contas e entregar para o Ministério Público e mandar prender essas pessoas que usam de modo incorreto os recursos públicos. 30 segundos para a tréplica, candidato. Eu vou direcionar todo o recurso possível para investimento em geração de renda, geração de emprego. No meu gabinete, por exemplo, eu não terei assessor político, eu terei consultores do Sebrae. Quando você tiver um problema com o seu negócio, quiser criar alguma coisa diferente, você vai no gabinete do prefeito conversar com consultores do Sebrae. Essa é a nova política que nós precisamos ter na cidade, onde atraia investimento e onde todo taubatiano tenha facilidades para criar um negócio. Chega da prefeitura ser a casa da burocracia. Tempo tem que ser a esgotado, casa candidato. da população. Muito obrigado, obrigado a participação de vocês. Peço que retornem aos seus lugares com as máscaras. Candidata Lorene, para quem vai a pergunta? Nossa, para quem faltou? Professor Ronaldo ou professor Fernando? Vou para o professor Ronaldo. Professor Ronaldo, peço que vocês se posicionem aqui ao meu lado esquerdo, nos púlpitos que estão higienizados, para que vocês possam dar sequência com toda a segurança ao nosso debate. Candidata Lorene tem 30 segundos para fazer a pergunta. Professor Ronaldo, também sobre educação, nós temos cerca de 1.800 professores. Recentemente, diante desse período de pandemia, infelizmente, a quebra do contrato com a FUST, temos cerca de 500 professores temporários contratados na Prefeitura de Taubaté. Eu gostaria de entender a sua visão com relação a isso, o que pode ser feito para a gente retomar o rumo da educação da nossa cidade pós-pandemia, valorizando o profissional da educação, que deve ser prioridade. 1 minuto para a resposta. Lorene, eu tenho 48 anos, mais 23 anos como professor. Nasci lá no Parque Ipanema, estudei na Escola Félix Guizar, depois na Escola Jacques Félix e hoje sou muito feliz, sou realizado profissionalmente sendo professor. E eu entendo, né, a demanda, o sofrimento dos meus colegas quando eles reclamam, não só no momento agora por eu ser candidato a prefeito, mas por conta do contrato de trabalho que é muito precário. Então chega de processo seletivo. Chega de contratar o professor e demitir no meio do ano, a tal da duzentena, quando o professor depois ele fica 200 dias sem poder trabalhar. Então, as soluções parecem mágicas, né, da atual administração. Nós precisamos efetivar, né, as creches, como já foi dito aqui, né, as 2.000 vagas em creche. Precisamos cuidar, né, para que a educação de jovens e adultos aconteça em Taubaté. E enfrentaremos esse ano a questão da pandemia. Não dá para voltar às aulas se não tivermos garantia de vacinação para proteger a saúde de professores 30 segundos para a réplica, candidata.
Aos profissionais da educação, eu defendo estritamente concurso público. Nesses profissionais que cuidam da vida das nossas crianças, dos nossos jovens e preparam para a sua formação profissional, para a movimentação da economia, geração de emprego e renda da cidade, a gente precisa de toda a atenção. E eles, de fato, passam por muito sofrimento, como o professor sabe e vivencia na pele. É um processo de atribuição de aulas truculento, é uma série de questões que precisam ser resolvidos ouvindo as pessoas. Eu vou governar ouvindo as pessoas, porque eu ando na rua, uso o serviço público, também estudei em escola municipal. Candidata, 30 segundos para a tréplica. Candidato. Candidata Lorene, é muito interessante que eu vejo algumas propostas da senhora também falando em terceirização. Tá? Então, terceirização é uma oportunidade de transferir dinheiro público para empresas. Então, chega de transformar dessa prática, porque o que acontece é o seguinte, né? Como foi o contrato com a FUST, paga-se um salário mais baixo para o oficineiro, para o agente, né? E essa empresa vai embolsar esse dinheiro, porque é a razão dela. Então, precisamos, sim, efetivar os professores, garantir autonomia, liberdade para o professor ensinar. Candidato, muito obrigado. Obrigado aos candidatos pela participação. Peço que retornem aos lugares com o uso da máscara. Candidato Saldi é o último a perguntar. Vai perguntar para o professor Fernando Borges. Eu peço que os candidatos se posicionem ao lado direito, para assim cumprirmos as regras deste quarto bloco, onde cada candidato pergunta uma vez e responde uma vez. Candidato Saldi, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, nós sabemos que uma das fontes de renda é o turismo. E eu queria saber a sua proposta de turismo para a cidade de Taubaté. 1 minuto para a resposta, candidato. Bom, Taubaté não tem um plano municipal do turismo, como também não tem um plano municipal de cultura. Isso faz com que os potenciais de Taubaté, os locais de Taubaté sejam subaproveitados. A Prefeitura Municipal de Taubaté ela não tem vocação para essa atual gestão, não tem vocação para explorar esse potencial. Tem aspectos, por exemplo, como a história, os museus, tem aspectos como, por exemplo, a questão do turismo rural, tem aspectos, por exemplo, como o sítio de Capão Amarelo, o acervo de Monteiro Lobato, o acervo de Amácio Mazzaropi, mas a Prefeitura insiste, porque o turismo me parece ser um negócio de pequeno rendimento. Essa atual gestão ela está acostumada com os grandes investimentos, né, com os grandes negócios. Então, ela esquece aquilo que traz a identidade para o povo de Taubaté. Nós queremos também, para desenvolver o turismo, resgatar a história que Taubaté tem. 30 segundos para a réplica, candidato. Nós vamos construir 3 centros receptivos. Um em cada rodovia e o outro lá ao lado do sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesse centro receptivo, nós vamos ter os guias, nós vamos ter a recepção realmente daquele turista que está chegando. Nós vamos colocar os nossos produtos da agropecuária lá para ser vendido, a nosso artesanato. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos também de sinalização e melhores estradas rurais. Candidato, tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica. Então, é inevitável ter que falar, por exemplo, do abandono do Parque do Itaim, do sítio do Pica-Pau Amarelo. O acervo, por exemplo, de Amácio Mazzaropi, ele está dentro de uma propriedade privada, de um hotel. Então, nós temos que ver que a Prefeitura ela não está interessada, não interessa no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento turístico, porque ela não tem comprometimento, inclusive, com a geração de emprego na nossa cidade. Porque se tivesse comprometimento, investia no turismo. Ok, candidatos, muito obrigado pela participação. Peço que retornem aos seus lugares. Muito obrigado pela participação neste bloco. E assim a gente chega ao final deste quarto bloco. Daqui a pouco, o quinto e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Continue conosco. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.